do Senhor a todas as irmãs. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma semana, né? Esse momento especial que o Senhor nos reservou para juntos refletirmos mais uma vez uma porção da sua palavra. Eu me alegro muito ao saber que muitas irmãs têm separado este momento da sua vida, um tempo especial, para refletir comigo na palavra de Deus. Nós sabemos que o tempo é algo muito precioso para cada um de nós. Hoje se dizem que o mais precioso que alguém pode oferecer para outra pessoa é o seu tempo. Muitas vezes é mais fácil oferecer um dinheiro, um presente, do que o tempo, a companhia. Então eu me alegro no Senhor. Se você, mesmo que aí, talvez lavando uma louça, né, limpando uma casa, lavando um banheiro, fazendo algum afazer, colocou aí o vídeo para ir ouvindo a mensagem. E eu me alegro muito no Senhor. Amém? Eu gostaria de convidá-las a ler a palavra de Deus aqui no livro de Mateus, no capítulo 14 e no versículo 22, juntamente comigo. São 10 versículos e eu gostaria muito da companhia de vocês nessa leitura. Jesus anda por cima do mar e logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só, e o barco estava lá já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se e Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, me salva! E logo Jesus estendeu a mão, segurou-o, disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Minhas queridas, aqui nós vemos algo muito lindo, algo sobrenatural. Não existe uma explicação física, científica, no fato de Jesus andar sobre as águas. Mas aí nós compreendemos os atributos um pouquinho, porque as nossas limitações humanas, elas não nos deixam, não nos permitem a realmente compreender em todas as dimensões o poder de Deus. Mas com esse exemplo, ele permite-se passar por isso, colocam os discípulos para ir à frente e vai logo depois em cima das águas. Ele quer ali mostrar mais uma vez para os discípulos quem era ele. Ele quer aí mostrar para os discípulos que os tenham a oportunidade de conhecê-lo melhor. Talvez hoje o Senhor quer que você o conheça. E às vezes, em meio à rotina diária, em meio ao dia tranquilo, não nos faz permitir conhecê-lo. Não faz nos permitir experimentar o grande amor e o poderoso poder de Deus em nossas vidas. Jesus pede que os discípulos vão à frente. Ele se despede da multidão. Olha o carinho, o cuidado que ele tem em despedir a multidão. Com certeza muitas pessoas o rodeavam.
porque acompanhava os milagres que ali ele fazia. Naquele mesmo dia, ele havia multiplicado o alimento para uma grande multidão. As pessoas queriam até fazê-lo rei. E Jesus despede a multidão e vai até o monte orar. Seu coração estava um pouco entristecido, porque logo há pouco tempo havia tido conhecimento da morte de João Batista. Mas ele realiza a multiplicação dos pães. Sabe por quê, minhas queridas? Porque ele teve compaixão das pessoas que estavam ali, suplicando por sua intervenção. Quando os discípulos acompanham tantos milagres e agora, quando vê algo tão sobrenatural, nunca visto, uma pessoa caminhar sobre as águas, eles se assustam. Muitas vezes os milagres que Deus faz em nossa vida é tão sobrenatural que as pessoas não creem. E aí é o momento de você que vivenciou o milagre não abrir mão da confiança em Deus. Eu me lembro que quando minha filha foi curada do câncer e eu comecei a testemunhar sobre o grande milagre de Deus na minha vida, uma pessoa um dia me disse assim: você não tem medo? Você não tem medo? E eu disse: por quê? Porque muitas pessoas testificam. E logo após um tempo, você sabe que o câncer é traiçoeiro, e aí pode voltar e a pessoa se sente envergonhada. E aquelas palavras entraram em meu coração. E eu fiquei a pensar: eu confio ou eu não confio? Eu creio e vivo uma vida do milagre, ou eu me deixo abater pelas perspectivas das pessoas que são voltadas às suas experiências individuais e não a minha? Deus age de diferentes maneiras na vida de cada um de nós. E tem um chamado e tem um propósito diferente. Nós sabemos isso por meio de tantos exemplos bíblicos. Ele ressuscitou quantas pessoas? No entanto, João Batista não foi ressuscitado. Deus, ele permite sim que vivamos experiências difíceis, que por meio dessas experiências o seu nome seja glorificado, sendo elas ocorridas de acordo com as nossas expectativas ou não. Se tiver abundância em alimento, ele é Deus. Se faltar alimento, ele continua sendo Deus. Se ele curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele continua sendo Deus. E nós devemos o adorar por tudo que ele é. E não somente pelo que ele fez, mas o que ele é. Ele é amor. A sua existência é a demonstração viva de amor. E nós observamos que os discípulos o assustam. Se sentem amedrontados por ver tamanho milagre. Como se fosse algo assim, sobrenatural de fato. E é um homem, como se fosse um pedaço de isopor em cima da água, a ciência jamais poderia explicar. De fato, foi algo esplendoroso aos olhos dele. Mesmo assim, um dos seus discípulos, Pedro, ao ver uma cena tão maravilhosa, ele quis experimentar e trazer um milagre para a sua vida. E você? Já teve o desejo em seu coração de viver o milagre na sua vida? De poder experimentar um pouco do amor e poder de Deus? Pedro, então, em meio a um momento tão difícil. Talvez seja por isso que os discípulos não reconhecem Jesus. Só o reconhecem depois de ouvir a sua voz. Pelo fato, sim, do milagre sobrenatural, mas também pelo fato que o ambiente não estava um ambiente estável. Era um ambiente escuro, já à noite, a água estava em
embravecida, era momento de tempestade e eles estavam ali assustados. De acordo com a neuroanatomia humana, funcional, quando nós estamos em um ambiente assim, nós ficamos com o nosso cérebro em estado de alerta, com todas as nossas atenções em estado de fuga, luta, corrida. Quando você fica em um ambiente escuro, tenebroso, em uma tempestade, por mais que alguns deles fossem pescadores, mas é uma circunstância diferente, e isso impede que eles reconheçam Jesus e de fato no início creem que era o Deus que eles acompanhavam e que fazia coisas sobrenaturais, porque os milagres eles não têm explicação. Então é comum que muitas vezes nós encontramos ou até mesmo nós nos deparamos com circunstâncias e que nós ficamos a desconfiar de que realmente isso acontece, porque o milagre não tem explicação. E quando os discípulos vivenciam aquilo, eles assustados com as suas percepções um pouco obscuras e tenebrosas e assustados, Pedro quer experimentar. Você já parou para pensar o quão desafiante Pedro foi sair de dentro do barco? A demonstração de confiança que Pedro demonstrou em sair de dentro do barco. Os outros discípulos não se atreveu a fazer isso. E ele disse: Jesus, se és tu, permita-me que vou até você sobre as águas. Pedro desejava experimentar e viver o milagre prático e vivo na sua vida. Muitas vezes você tem se encontrado com dificuldades tão tenebrosas e que o milagre seria tão impossível que você nem sequer se atreve a sair do barco. Como assim, irmã Viviane? Você sequer se atreve a pedir ajuda ao Senhor. Dizer: Senhor, o meu negócio está tão quebrado que voltar a construir, a se levantar essa situação é tão impossível que eu, de forma inconsciente, por medo, nem sequer peço ao Senhor. Ou aquele seu filho está tão distanciado, está vivendo em meio às drogas, ou a vida tão profunda no pecado, que você sequer se atreve a pedir que Jesus faça uma transformação, porque parece algo tão impossível. E aí eu começo a refletir o quanto às vezes nós, em muitos vídeos eu repito aqui, queremos fazer uma medição. Queremos calcular o tamanho do poder do nosso Deus, o tamanho da sua demonstração de amor. E é nesse momento que muitas vezes nós erramos e pecamos. Deixamos de andar sobre as águas porque não nos atrevemos a pedir ao Senhor aquilo que é algo tão sobrenatural. Pedro, então, após a permissão do mestre, começa a andar sobre as águas. E muitas vezes nós já tivemos a experiência de viver pisando sobre o milagre, pisando sobre as águas, pisando nas impossibilidades humanas, vivendo os milagres que só o Senhor pode prover. Então, naquele momento, Pedro começa a caminhar e vive uma experiência que nenhum dos outros discípulos puderam viver, porque não tiveram a confiança que Pedro teve. Porém, quando ele estava ali caminhando, enquanto ele olhava para Jesus, ele sabia que o Senhor estava ali e que ele poderia viver o milagre, caminhar com ele. De repente, ele começa a sentir as águas turbulentas baterem em seu corpo, suas pernas. Ele começa a desviar o olhar de Jesus, olhar para a escuridão, olhar para a circunstância, olhar para a dificuldade, e ele começa a ter medo.
Quem de vocês já não teve medo? Sim, é muito comum. Que quando nós estamos vivendo um milagre, nós sentimos medo porque nós olhamos por uma perspectiva tão limitada. Muitas das vezes Deus começa a usar a sua vida e você, às vezes, ao se deparar com a forma que Deus está te usando, você fala, mas eu fazendo isso? Eu pregando para multidões, eu viajando, eu indo a hospitais falar de Jesus, eu indo a instituições de dependentes químicos falar de Jesus. Quem sou eu? Nós paramos de olhar para a fonte e não somos nós que fazemos nada. Não é um diploma que nos capacita para a obra de Deus. Porque eu conheço tantas pessoas que têm um diploma e que temem e que não confia e que não são instrumentos como poderiam ser na presença de Deus. E quando nós paramos de olhar para Jesus, que é a fonte, que é a nossa âncora, é onde nós podemos nos segurar, aí a gente começa a perder a confiança. Aí a gente começa a olhar para as expectativas, com as possibilidades, as circunstâncias. Eu me lembro que por muitas vezes aconteceu isso em mim. Por muitas vezes eu fui convidada para ministrar em alguns templos grandes, alguns congressos grandes. E quando eu sentava naquele púlpito, que eu olhava, eu dizia, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Quem sou eu? E aí eu me sentia fraca, impotente. Mas o Senhor me ensinou que não é eu, é Ele. É Ele. Porque a gente não sabe quando começou e como isso foi acontecendo. Porque é sobrenatural, é Deus. É um milagre dele por meio da nossa vida. E que o nome dele seja glorificado por meio da nossa vida. Pela manifestação dele em nós. Viva o milagre, minhas queridas irmãs. Faça como Pedro, desça do barco, peça ao Senhor aquilo que parece tão impossível. Às vezes as pessoas podem dizer, o seu filho não tem jeito. Aquele ali, da forma que vive, é impossível ser um profeta, é impossível ser um homem de Deus. Faça como Pedro, saia do barco. Vive o milagre que Deus pode transformar essa pessoa. Pode entregar a cura que parece impossível. Muitos não vão sair do barco. Não olhe para eles. Não olhe para as dificuldades. Realmente há muitos anos que essa pessoa está envolvida em tantos vícios. Não olhe para a circunstância. Mas eu sempre fui tímida, como que eu estou diante dessa situação? Não olha pelas suas limitações, olha para Jesus. E Pedro começou a olhar as circunstâncias e começa a perceber a sua fé, a sua confiança se desvaindo. Então Pedro começa a literalmente afundar. Quantas vezes a nossa fé fraqueja? E o que eu acho lindo desse texto é que quando ele começa a fraquejar, ele lembra que quem está à sua frente é Jesus. Ele não pede para os discípulos que joguem uma corda para mim, que me ajudem. Ele não tenta se debater, nadar, a Bíblia não fala isso. Ele diz, Senhor, salva-me. Ele entendeu a sua fraqueza humana. Muitas vezes nós não entendemos as nossas fraquezas espirituais e jogamos a culpa em outro. Ele poderia ter pedido, discípulos, me ajuda, joga uma corda para mim. Ou ele poderia tentar nadar, com certeza. Mas ele é humilde, entende que foi fraco e que olhou para a circunstância e deixou de olhar para Jesus. E ele diz, Senhor, salva-me, salva-me.
E Jesus vai até ele, segura em suas mãos e o coloca de volta no barco. Jesus o repreende. Homem de pequena fé, por que duvidaste? E isso fica grandes exemplos para nós. Grandes exemplos para nós. O primeiro exemplo que fica para nós é confiar no Senhor em meio às circunstâncias. Eu confiarei no Senhor. E que outro aprendizado é que o Deus, ele age no momento certo. Quando Pedro suplicava por ajuda, Jesus, no momento certo, segura em suas mãos. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus, naquele dia, tinha um plano especial para os discípulos, que os maravilharam. Que homem é este? Esse homem realmente é o Filho de Deus, que anda sobre as águas, que tem o poder sobre todos os eventos naturais. E ele tinha um plano individual com Pedro. Que mesmo em momentos em que sua fé fraqueja, Pedro, clame, pede por mim por salvação. E eu quero encerrar essa palavra com vocês, lendo 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. É um dos maiores desafios para as nossas vidas. É sermos constantes, firmes e constantes. Porque hoje a situação pode estar melhor. Amanhã pode ser que não esteja. Hoje eu tenho uma mesa farta. Amanhã pode ser que eu não tenha. Hoje eu tenho saúde, amanhã pode ser que eu não tenha. Ser firme e constante é um desafio, mas não impossível. Sejam firmes na obra do Senhor. Sejam firmes e constantes na comunhão com o Senhor, na busca do milagre na sua vida. Deus abençoe a cada um de vocês. E eu quero encerrar esse momento orando. Senhor Jesus, neste momento, Pai, eu não conheço as pessoas que estão, Senhor, nos acompanhando por meio desse vídeo. Mas o Senhor conhece a história de cada um. O Senhor conhece cada um ainda no ventre. O Senhor ainda o teceu, o formou. O Senhor conhece as circunstâncias que eles têm vivido. Os momentos de tribulações, os momentos de tempestade. As dificuldades que eles têm encontrado. Eu te peço, Senhor, por meio dessa oração, uma manifestação de confiança. Que o Senhor possa brotar nos corações de cada pessoa que nos acompanha, Senhor, com fé, Senhor, e confiança, para que busque, Senhor, milagres, busque, Senhor, intervenção, acreditando que o Senhor tem todo o poder, acreditando que o Senhor pode todas as coisas. Senhor, nós te pedimos, Pai, por favor, coloca suas mãos em cada família, em cada lar, cada filho, cada criança, cada esposo, Senhor. Continue trabalhando, Senhor, porque nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que temem a Deus. Cada irmã, Senhor, que nos acompanha, Senhor, por meio desse vídeo, onde juntos fizemos uma reflexão bíblica por meio da Tua Palavra. Nós queremos que a Tua Palavra não volta vazia, pois eu te peço, Senhor, que meio a esses recursos tecnológicos, que o Espírito Santo invada cada casa, cada lar. Que o Espírito Santo alcance, Senhor Jesus, aqueles corações doídos, aqueles corações amargurados, aos corações distantes do Senhor, aos corações que têm se afastado, Senhor, dos teus caminhos. Restaura, transforma e faz, Senhor, pessoas andar sobre as águas, a viver sobre o seu milagre, a viver diante da sua
existência e a sua presença viva em suas vidas. Fortalece a fé de cada um. Dê esperança em meio a situações difíceis. Pai, eu te peço, eu te louvo e te agradeço por tudo, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia é grande, e eu te amo do fundo do meu coração. Pai de amor e de bondade, seja conosco em nome de Jesus, nos dando um lindo dia.